Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Muito boa noite nesse domingo chuvoso aqui em São Paulo. Estamos aqui para mais um dia do nosso propósito, do nosso desafio de buscar conexão com Deus, conexão com a nossa centelha divina. Eu já aqui com a minha pulseirinha, olha só, espero que vocês já estejam aí também nesse propósito, nessa busca. Não sei se você está me vendo pela primeira vez, estamos nesse propósito de 30 dias de conexão com Deus, mas eu creio que você já está me acompanhando, já assistiu algum vídeo, já tem acompanhado aí a nossa série. São lives rápidas, mas com um conteúdo bem resumido, para que você pegue a essência da palavra e pratique ali no seu dia essa comunhão. Então, quer seja meditando aqui comigo, separando um momento de meditação, de oração, de leitura de um livro, sempre algo voltado para a sua parte espiritual. Como a gente sempre fala aqui, como eu tenho falado para vocês, nós somos a parte da matéria, né, o nosso físico aqui, que representa 1%, e os outros nossos 99% é totalmente ligado com o nosso espírito. Então, se a gente não alimentar nosso espírito, nossa alma, não tem como a gente sobreviver neste mundo. Por isso que muitas pessoas estão cabisbaixas, depressivas, sempre para baixo, sempre com uma palavra negativa, porque ela está totalmente descarregada, como se fosse um celular sem bateria. Então, assim como o corpo precisa do alimento, como o carro precisa do combustível, como uma máquina precisa também ali, né, da eletricidade para funcionar, assim somos nós, e a nossa parte espiritual tem que estar alimentada. Este propósito eu sempre faço, quis dividir com vocês aqui logo no início do ano, porque eu sei que vai dar um gás a mais, você vai ter a mentalidade aberta para muitas outras coisas, você vai ter um crescimento e você vai poder perceber a diferença ao longo dos anos aí, todo ano, né? E também dos outros anos, porque o que você está plantando hoje, você vai colher com certeza. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos ter uma rápida reflexão hoje. Eu vou deixar até o título da nossa live, já preparei até a capinha. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, vou deixar com vocês 3 versículos aonde fala que o Senhor vai proteger aquele que confia nele, aquele que entrega o caminho, né, totalmente a ele vai proteger, ele vai livrar. Não quer dizer que nós não teremos dificuldades, mas ele vai nos poupar de você entrar, de mergulhar naquele problema como se fosse a última coisa, o último acontecimento, né? E não é bem assim. Eu posso falar do que eu já vivi, então eu falo para vocês aquilo que eu vivo, que eu já passei. Temos muitas dificuldades, já passamos pelo fogo realmente, e é no fogo que ele nos prova. Se a gente está na fé, se a gente está firme, se a gente não está ali se segurando nas circunstâncias e nas coisas ao nosso redor, mas se realmente a gente tem fé e vive pela fé, não só de falar, mas na verdade de praticar. Então vamos lá para o primeiro versículo, são 2 versículos na verdade, em Isaías 43, se você quiser conferir depois na sua Bíblia, o versículo 1b, que é a segunda parte do versículo, e também o versículo 2, tá bom? E diz assim: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então o Senhor, ele sabe seu nome. Remi vem do verbo remissão, né? Quando a pessoa resgata ali, quando ela faz aquela remissão da pessoa. Imagina, né? Agora a gente está vendo aí essa guerra, aquele resgate das pessoas. Então imagina você numa guerra, imagina você cheio de destroços em cima, né? Às vezes a vida deixou você todo quebrado, cheio de traumas, cheio de problemas, e o Senhor vai lá e te resgata dos escombros, te traz à tona. Ele sabe o seu nome, ele te chama pelo seu nome. Então você tem a confiança de saber que você está passando por um processo, você está passando por uma dificuldade. Como eu sempre falo, né, até no último desafio que a gente fez com as mulheres, eu não gosto de falar problemas. Eu aprendi que não são problemas, porque por trás de todo problema existe uma solução. Por trás de todo problema existe ali uma bênção disfarçada, e ela só vai ser mostrada para quem está disposto a aprender. Por isso que não vem assim abertamente como uma caixa de presente aberta. Ela vem ali envolvida numa dificuldade, num desafio. E se você está apto, você passa por aquela fase e vai ter uma nova dificuldade, um novo desafio. Porque a nossa vida é assim, são vários degrauzinhos, porque estamos aqui para aprender, para evoluir. Então, quando você passa por alguma tormenta, por um aparente aí desafio,
Saiba que ele te chama pelo seu nome. E se ele te deu, né, se permitiu que você passasse, é porque você precisa passar, né? Dividindo algo com vocês aqui bem particular mesmo, que eu não comento nem com as pessoas da família. Eu já tive situação de perder os meus 2 filhos no meu braço. Os 2, de perder, a criança ficar sem o fôlego e o coração bate até mais forte, porque é algo que eu não comento. E ter que praticar a fé mesmo para o filho voltar à vida. Então, com o primeiro, foi com 1 aninho. Ele tinha 1 aninho, então ele teve uma convulsão, teve uma parada, ele estava na minha mão. Foi desesperador, eu entreguei ele para uma vizinha, comecei a correr, aquela gritaria toda, até que a gente conseguisse chegar ao resgate. E a enfermeira falou, mãe, ele demorou muito a voltar, né? Foi um milagre, porque a gente picava o pezinho, mexia na criança, injetava várias coisas na veinha e o bebê não voltava, né? E depois de muito tempo ele voltou, a gente achou que ele poderia ter ficado com sequelas e tal. E a primeira coisa que ele estava naquela fase de aprender a falar, mostrava a chave do carro, ele falava carro, né? E fazia o barulhinho do carro com a boca. Então, quando ele voltou, quando deixaram eu ficar com ele, porque não queria eu deixar. E quando a gente mostrou a chave, ele falou carro, vovô, e fez o barulho do carro. Então a gente viu que ele não tinha sequela nenhuma. Mesmo assim, foi aquele acompanhamento durante 5 anos, uma aflição tremenda. E passou, né? Então foi algo bem complicado. E agora com o meu segundo filho, né? Já adolescente, recente já, né? 2 anos atrás, o mesmo episódio, né? Na minha mão, e ver meu filho ali falecido, todo roxo, sem vida, e não dava tempo de chamar resgate. Então eu tive que fazer toda a ressuscitação, sem cabeça, não tinha nem condições, né? Com visita aqui em casa, meus irmãos estavam aqui em casa, e aconteceu isso de repente, também com uma convulsão, e teve aquele episódio, foi horrível. Então, como que eu ia imaginar? Como que eu poderia estar prevenida para 2 episódios assim? Eu já tinha passado por um e passar de novo. Então, assim, eu tenho certeza que Deus está cuidando. E se tivesse levado os 2 naquele momento, eu teria que entender também que teria sido o plano de Deus, né? Mas ele quis, quando eu clamei por ele quis que eles voltassem e que tivesse um propósito e que aquilo veio para mim porque eu precisei passar. Então aquela carga veio para mim porque eu consegui passar. Talvez você nunca passou e se você passasse você não teria nenhuma reação, né? Talvez você esperasse chamar uma ajuda e aquela ajuda não ia chegar, eu não sei, né? Mas veio para mim. Então foi muito difícil, eu não abri isso com ninguém, eu não conversei com ninguém. Foi eu e Deus e as pessoas que estavam ali no momento, tanto do primeiro como do segundo. Então às vezes você fala assim, eu estou passando por um problema e ninguém tá vendo. Esse problema é imenso, ninguém me ajuda, Deus me esqueceu. Eu não posso falar para A, para B, para C, mas não precisa você falar. Porque Ele é quem te chama pelo teu nome, Ele foi quem te remiu, Ele te trouxe de volta. Então, se você está passando por algo hoje, se essa palavra bate de encontro com você, se está ressoando aí no seu coração, é porque você pode e vai passar e vai sair mais forte dessa. Então, essa é a palavra para você hoje. E o segundo versículo, continuando, ele fala: quando passare pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Ou seja, você não vai se afogar. Se a água for profunda, se parece que aquela dificuldade vem e te dá aquele caldo ali, né? Como aquelas ondas gigantes, Ele está contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, nem a faísca da chama. E foi a prova de fogo que eu passei. E não bastasse com um, passei com o outro. Não de bebê agora, adolescente. E você não poder compartilhar, e é um jovem que frequenta escola, é um jovem que frequenta esporte, é um jovem... Você entende a situação? E eu vou ficar falando para todo mundo, olha, aconteceu isso, olha, não sei o quê. Eu tenho que seguir a vida, eu tenho que saber que é um episódio, fazer todo o tratamento necessário, fazer todo o cuidado como mãe, mas a gente não pode ficar ali com aquele sentimento de dó, com aquele sentimento de superproteção. A gente tem que seguir, apesar do coração. E foi uma prova de fogo. E mais ainda, né, essa segunda vez, além de ter sido esse episódio, que estava aqui a minha família, 2 irmãos meus, era o aniversário dele,
Então, para vocês verem, eu tinha uma entrega para um cliente, sabe? Aquela coisa que tá tudo ali com horário, era algo grande e eu tava aqui terminando, finalizando. Então, pensa como que foi aquele dia. Aí vai para o pronto-socorro, aí faz todo o primeiro socorro, avisa o cliente, vai haver um atraso e o cliente super compreensivo. Aí saí, depois de tudo, ainda saí do pronto-socorro, voltei, terminei, concluí. Então, assim, será que se fosse outro momento eu teria cabeça? Não sei. Não sei, talvez estivesse doida, chorando, ligando para pai, para mãe, desesperada. Mas não, eu tinha que ter a cabeça fria ali naquele momento. E eu tenho certeza que essa segurança e essa chama dessa prova de fogo não me queimou, porque o Senhor estava comigo. Então, quando eu falo para vocês, eu falo de algo que eu vivi, algo palpável, que eu sei que pode confiar, porque a fé vai te levar a lugares aonde você nunca alcançou. Não fique olhando só para o lado terreno, para as circunstâncias que te cercam, problemas com filho, com marido, com casamento. Ah, fulano foi embora, me deixou, me fez fofoca, me magoou. Não olha as circunstâncias, olha para o alvo. Tenha conexão com a sua centelha divina. Busque se fortalecer o seu espírito, o seu eu superior. Olha a situação de fora. Você não é esse físico. Você tem um nome. Se você tem um nome, você não é o seu nome. Se você tem um braço, você tem uma perna. Então quem é você? Você não é isso aqui. Você tem esse corpo. Então olhe como você realmente é. Você é um ser especial e espiritual. Então fortaleça os seus 99%, a sua alma, o seu espírito, a sua mente que opera através do cérebro. O cérebro é um órgão. A sua mente não é você e você não é sua mente. A mente opera, é um programa que a gente utiliza. Então deixa a sua mente sem contaminação, coloque coisas ali que vai te trazer benefício. Cuidado com os seus pensamentos, cuidado com o que você ouve, com o que você toca, os 5 sentidos, o que você cheira, onde você frequenta. Os 5 sentidos foram dados para que a gente consiga absorver e colocar coisas saudáveis dentro da nossa mente. Então tome muito cuidado. E o segundo versículo diz assim, em Deuteronômio 31:8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas e nem te espantes. Então, complementando o primeiro, não tem por que temer, não tem por que se espantar. Tem uma outra palavra que fala, não tema o terror noturno. Não tenha medo de dia, do sol que te queima, não tenha medo do terror noturno. Ele não vai te desamparar, ele vai adiante. Quando você acha que está passando uma prova, um desafio, ele está ali antes. Ele já chegou antes. Então tenha confiança, confie, faça essa busca. Se você está me vendo pela primeira vez, pega daqui por diante e vai fazendo todos os dias um momento com Deus. Daqui para frente, hoje é o 14º dia. Então você continua daqui para frente. Quando você chegar no dia 28 de fevereiro, você volta do início. E faça os 30 dias, você vai ver a diferença na sua vida. Você vai ver como você fortalecendo a sua parte espiritual, todas as demais coisas vai ser acrescentada na sua vida no plano físico. Porque o plano físico, ele é um reflexo do nosso interior. Na verdade, os nossos resultados são resultados daquilo que a gente produz na nossa mente, dos pensamentos dominantes na nossa mente. Tá bom? Então, se você está me acompanhando aqui, você sabe que está todo dia a gente tendo uma palavrinha a respeito dessa busca espiritual com o reino de Deus em primeiro lugar, com a centelha divina, que é o nosso eu superior. Os primeiros 10 episódios já estão no YouTube, porque aqui vai ficando muito cheio o feed, fica difícil para acompanhar e também a pessoa não consegue saber os minutos ali, se ela assistiu, quer parar numa frase e voltar, anotar alguma coisa. Então no YouTube é mais fácil porque você tem ali a minutagem, né, e você consegue acompanhar. Aqui no Instagram não, você sempre que sai, ele volta do início. Então, os 10 primeiros dias a gente já colocou no YouTube. Então, daqui no feed só tem do 11º dia para frente.
Logo eu vou estar jogando esses daqui no YouTube também, tá bom? Então aproveite, acompanhe, faça aí o seu ritual, se apegue com Deus, se apegue na sua reza, na sua oração espontânea, num livro espiritual que vai te ajudar, num versículo que eu sempre proponho para vocês aqui, algum versículo, medite e aproveite esses 30 dias logo no início do ano, que você vai ver a diferença que você vai ter aí na sua jornada, tá bom? Então essa é a palavra de hoje, um grande beijo para vocês e amanhã a gente está aqui já no nosso 15º dia, passou muito rápido. Então um grande beijo, um excelente finalzinho de domingo.